Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: onde dois ou mais estiverem reunidos, que Ele estaria junto. Ele está no meio de nós. Amém? Aplauda isso, vai. Ele está no nosso meio e Ele está fazendo uma restauração na tua vida. Amém? Muitas pessoas, olha aqui, muitas pessoas sabem quem é Jesus. Muitas pessoas conhecem Jesus. Mas não basta falar de Jesus. Nós precisamos ter um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha para mim aqui. Eu e você precisamos ter um encontro com Jesus. Um encontro com a Eucaristia, para que eu e você possa ser um homem e uma mulher nova. Amém? Tem muitos católicos, muitos católicos estão sendo dominados pelo medo. Não andam, não caminham. Muitos católicos estão feridos, machucados. Não caminham, não andam, não cresce, não amadurece, não se santifica, não olha para o céu. Não olha para o céu. Muitos católicos só estão olhando para baixo, olhando para essa terra, como se não tivesse uma alma, como se você não morresse um dia. Impressionante, eu converso com muitas pessoas, parece que as pessoas acham que ela não vai morrer. Mas eu quero dizer uma coisa para você, repete assim, fala, Du. Você vai morrer. Não é eu que estou falando para você. Você vai morrer. Você tem pensado nisso? Você tem pensado na tua morte? Ou você acha que você vai viver para o resto da vida? A maioria das pessoas acham que vão viver para o resto da vida. Oh! Eu preciso dizer uma coisa para você: você vai morrer. Agora, muitas pessoas aqui não estão caminhando para a santidade, não estão olhando para o céu. Por isso, esse encontro é importante. Por isso, essa palavra que nós estamos dizendo de Emaús é importante para a tua vida. Porque nada pode te parar, amém? Nada pode te paralisar, amém? Levanta seus braços e fala: eu estou entendendo. Eu estou entendendo, fala: eu estou entendendo. É muitas pessoas que estão paralisadas, gente, sendo dominadas pelo pecado, pelas feridas. Ou o povo frouxo, ou o povo devagar. E essa palavra, ela é fantástica. E hoje essa palavra precisa trazer luz no teu coração. Fala amém. Essa palavra precisa mudar a tua vida, amém? No versículo 31 dos discípulos de Emaús vai dizer, olha, versículo 30. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Repete comigo. Ele tomou o pão. Pode ser melhor. Abençoou, partiu e serviu. Agora sorriu. Então, versículo 31. Se lhe abriram os olhos e ele os reconheceram. Repete comigo. Abriram os olhos. E eles o reconheceram. Agora só eu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Versículo 33. Lê. Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Repete comigo. Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que eles estavam. Todos os diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Palavra da salvação. O Senhor ressuscitou. Aplaude isso, vai. Nossa Senhora, aí, estou falando que o povo... Aplaude, gente. Olha isso aqui. Eles estavam seguindo Jesus, eles estavam em Jerusalém.
e eles se decepcionaram com a morte de Jesus. Repete comigo, eles decepcionaram com a morte de Jesus. Eles se frustraram. Não é eu agora. Eles se frustraram. Aquele homem que eles estavam dando a vida, que eles seguiam, morreu numa cruz. Para os discípulos de Emaús, acabou. Para aqueles discípulos, a cruz era o fim. Acabou! Aquele homem que eles estavam esperando uma restauração de Israel, uma mudança em Israel, ia salvar eles da política. Aquele homem morreu numa cruz. Para aqueles discípulos, aquele homem que eles seguia, decepcionou eles. Ele morreu numa cruz. E eles foram embora para Emaús. Eles estavam voltando para Emaús. Ou seja, tristes, feridos, decepcionados, com cabeça baixa, voltando para Emaús. Repete comigo, eles estavam voltando para Emaús. Eles estavam desistindo. Gente, eles estavam desistindo. Eles viram milagres, eles viram ressurreição, eles viram cura, eles olharam o rosto de Jesus, eles viram os olhos de Jesus, e eles estavam desistindo. Que triste isso. E é uma realidade nossa, gente, do povo católico. Tem muita gente abandonando Deus, tem muita gente seguindo o mundo, tem pouca gente rezando para valer, tem pouca gente adorando o verdadeiro adorador, tem pouca gente aos pés de Jesus. Essa palavra precisa mudar a minha vida e a sua vida, porque esses homens nos ensinam algo, esse evangelho nos ensina algo. Aqui estava Jerusalém, repete comigo, Jerusalém, cidade santa, abençoada, lá tudo acontecia, só eu agora estou falando. E eles estavam indo para Emaús, anti-evangelho, tristes, cabisbaixos, dominados. Vou embora, desistiram, abandonaram. Mas aí a palavra disse que Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Olha que lindo isso. Jesus aproximou e caminhava com eles. Eles estavam indo embora, eles estavam abandonando Jesus, eles estavam desistindo de Jesus, eles perderam a esperança, mas Jesus não. Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Lindo, não é? Sim ou não? Sim ou não? Olha que lindo isso. Quantas vezes eu e você abandonamos o Senhor? Quantas vezes eu e você estamos reclamando de Deus, decepcionado com Deus, porque nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Nós rezamos já pedindo ao Senhor que seja assim. E quando não é feito assim, nós decepcionamos, nós frustramos, nós achamos ruim, nós queremos desistir, nós estamos abandonando, mas Ele não. Nós não somos fiéis, você não é fiel, mas Ele é fiel. Deus é fiel, Jesus é fiel com você, amém? Nunca esqueça disso, você não é fiel, mas mesmo assim, Ele não desiste de você, mesmo assim, Ele aproxima de você, e mesmo assim, Ele está contigo, mesmo assim. A palavra disse que Jesus perguntou para eles: por que estáis tristes? Olha isso, gente. Jesus quer, fala. Jesus está dizendo para eles: fala. Fala como está o coração de vocês. Fala para mim. Me interessa o coração de vocês. Me interessa como vocês estão. Deus é assim, minha irmã, meu irmão. Deus é um Deus de amor que não nos abandona. Isso precisa ser uma força grande no teu coração, de saber, mesmo com os teus pecados, mesmo com os meus pecados, existe um Deus que não te abandona nunca, e que sempre está com você, sempre está com você. Seja sincero comigo, será que você merece esse amor? De tanto pecado, você merece esse amor? Seja sincero, você merece? Você acha que você é tão bom assim? Mas Ele te ama a si mesmo. Ele te ama a si mesmo. Meu Deus. Gente, Ele pergunta para você hoje: por que você está triste? Ele pergunta todos os dias para você: por que você está triste? Como os anjos perguntaram para Madalena depois da morte de Jesus: por que choras? Por que choras? Por que está chorando?
Hoje Jesus também está dizendo isso para mim e para você. Por quê? Por quê? Se você custou tanto para mim, Ele morreu numa cruz por você. Por quê? Porque isso está nos dominando. Não pode. Não pode. Gente, eles perguntam para os discípulos de Emaús: por que estás triste? Ele quer te ouvir. Quando aquela mulher hemorroísa, que tinha o fluxo de sangue, e na época de Jesus, ela não podia tocar em ninguém, porque ela era considerada impura, porque ela perdia sangue. E quem perdia sangue não podia tocar em ninguém. Quem era impuro não podia tocar em ninguém. Olha a oportunidade que essa mulher teve. Ela disse: eu preciso encontrar Jesus. Repete isso comigo: hoje eu preciso encontrar Jesus. Levante seus braços, fala assim: hoje eu preciso encontrar Jesus. Amém? Ela sabia que não podia tocar em Jesus, mas ela então toca onde? Na orla, na veste, na roupa de Jesus. Nossa Senhora, que coisa maravilhosa. E Jesus sentiu isso. Ele que sonda o coração. E ele disse: quem me tocou? Por quê? Porque ele interessava por ela. Ele interessava pela dor dela. Ele interessava pelo sofrimento dela. Ele queria ouvir aquela mulher: quem me tocou? Porque ele está dizendo: você é importante para mim. Fala, você é importante para mim. Amém? E ela falou. E ela chorou. E Jesus viu a fé dela. E Jesus orou ela. Amém? Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. A palavra continua dizendo que eles não reconheceram Jesus. Jesus caminhava com eles. Jesus falava com eles. Jesus explicava a Escritura, mas eles não o reconheceram. Ô, gente, tantos católicos que não conhecem Jesus. Às vezes está na presença de Jesus, mas não conhece o coração de Jesus. Não conhece o coração de Jesus. Meu Deus, parem de pedir Deus para mudar os seus problemas. Pede Deus para mudar o teu coração, para você enxergar um outro lado, para você ver que numa crise há uma oportunidade, que no sofrimento há uma oportunidade de você crescer, de você ser maduro, de você ser santo, santa. Gente, nós precisamos ter um outro olhar para o sofrimento, um outro olhar para aquilo que Deus permite na tua vida. Nós precisamos fazer o contrário daquilo que os discípulos de Emaús fizeram. Eles não enxergavam Jesus, só que Jesus estava presente com eles, no meio deles. Oh, quantos católicos não conhecem o amor de Deus. O problema dos discípulos de Emaús, sabe qual que era? Pergunta para mim, Du, qual era o problema dos discípulos de Emaús? Eles não acreditavam no amor de Deus por eles. Eles não entenderam a cruz. Para eles estava tudo acabado. Para eles a cruz era derrota. A morte tinha terminado tudo. Tudo acabou. Quantas vezes, e nós também sentimos assim, quantas vezes quando bate o sofrimento, uma perda, a doença, quantas vezes isso acontece comigo e com você, e nós agimos da mesma forma. Os nossos olhos precisam se abrir. Os nossos olhos precisam se abrir. Esse encontro é para isso. O Adore é para isso. Para abrir os nossos olhos. Hoje esse encontro é para isso. É preciso abrir os nossos olhos. Enxergar de maneira diferente. Enxergar o problema de uma maneira diferente. Enxergar a dor de uma maneira diferente. Enxergar a perda de uma maneira diferente. A perseguição de uma maneira diferente. Tem gente que acha que tudo acabou. E hoje essa palavra vem mostrar para mim e para você que não acabou. É um começo, é um novo, é uma oportunidade. Mas eu preciso de enxergar isso. Eu preciso de enxergar isso.
E quando chegou em Emaús, que aqueles homens falaram: fica conosco, Senhor, porque o coração deles já abrasava, o coração deles já ardia. Jesus já tocava o coração deles. Olha que lindo isso. Jesus explicava as escrituras e o coração já queimava, já tinha um fogo. E Jesus entra com eles. E ali Jesus celebra a primeira missa. Ao partir do pão, os olhos se abriram. Repete comigo: ao partir do pão, na missa, os olhos se abriram. Aqueles discípulos tiveram um encontro com a Eucaristia. Gente, agora é só eu. Aqueles discípulos tiveram um encontro com a Eucaristia. Uma união com a Eucaristia, uma comunhão. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em uma união. Jesus agora é alimento. E a palavra de Deus diz que Jesus sumiu. Por que Jesus sumiu? Porque Jesus está na Eucaristia. Vou repetir isso que você não entendeu. A palavra de Deus disse que quando Jesus partiu o pão, os olhos se abriram, eles reconheceram Jesus, e o que aconteceu? Jesus, repete comigo, sumiu. Repete comigo, sumiu. E sabe por que ele sumiu? Porque ele estava na Eucaristia. Olha isso! Olha isso! Jesus está verdadeiramente na Eucaristia. A presença real, corpo e sangue, alma e divindade. E os olhos se abriram. Repete comigo, os olhos se abriram. Eles viram que era Jesus. Ali eles viram que era Jesus. Veja bem, eles não tiveram nenhuma explicação do problema deles. Não tiveram. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Jesus cura. Jesus liberta. Ele restaura. Mas depois de uma adoração, depois de uma santa missa, pode ser que seus problemas continuem o mesmo. As feridas continuam o mesmo, mas você não vai mais ser o mesmo. Aplauda isso, vai. Aplauda para valer. Olha isso aqui. Quem não tem vida eucarística, quem não tem vida eucarística, quando chega um problema na vida, uma dificuldade na vida, ele disse: tudo acabou. Mas quem tem uma vida eucarística, olha aqui. Quem tem uma vida eucarística, quem tem um encontro com Jesus na Eucaristia, vai dizer assim: eu não estou entendendo nada o que Deus está fazendo na minha vida. Não estou entendendo nada, mas eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele está no comando. Olha isso que lindo. Por isso você precisa adorar. Por isso que você precisa ter um encontro com Jesus na Eucaristia. Porque os olhos se abriram. Jesus prometeu, fez uma promessa. Repete comigo. Qual é a promessa Jesus dizia que ia restaurar Israel, que ia salvar a humanidade. Agora, para Jesus fazer isso, Deus, Papai do céu, antes da promessa, houve um propósito primeiro, um processo. O processo de Jesus era a cruz. Deus tem uma promessa para você, amém? Fala aí, ô glória. Deus tem uma missão para você, amém? Fala, ô glória. Deus tem uma promessa para a sua vida, tá bom? Viu? Oi, aqui. Olha isso aqui, pelo amor de Deus. Deus tem uma promessa. Repete para a pessoa do seu lado aí. Deus tem uma promessa para você, irmão. Agora olha para mim. Antes de Deus concluir a promessa, existe um processo. Fala comigo, Cidu, melhor é isso. Fala do não estou entendendo, vai. José do Egito sonhava. Vocês sabiam disso? Deus dava um sonho para ele. Sabiam disso? Sabiam? Antes do sonho ser realizado, ele foi para a cisterna. Ele foi para a prisão. Prenderam ele, envergonharam ele, humilharam ele. Aí depois veio a promessa. Antes da promessa houve um processo. E o processo muitas vezes é dolorido. Mas é necessário.
A promessa te leva onde Deus quer, mas o processo te leva à santidade, aquilo que você precisa ser. Amém? Psiu. Olha isso aqui, repete comigo isso aqui. Repete comigo. Antes da ressurreição, cruz. Antes dos frutos, poda. Antes da promessa, o processo. O processo é necessário. O deserto é necessário. O sofrimento é necessário. As perdas é necessário. Para Deus mostrar quem eu sou. Para nos purificar. Para nos santificar. Para nos levar para o céu. Entendeu? Quem quer o céu aqui? Quem quer o céu? Quem quer o sofrimento? Repete comigo, sofrimento é necessário para me levar para o céu. Antes da promessa tem um processo. Deu para entender? Deu para entender? Sim ou não? Psst. Lázaro morreu. Repete comigo, Lázaro morreu. As irmãs sabiam onde que Jesus estava, mandou ir lá chamar Jesus. Jesus foi na mesma hora? Não. Jesus demorou 4 dias. Repete comigo, 4 dias. Sabe por que Jesus demorou? Porque existe o processo. Existe um propósito. Marta entendeu? Maria entendeu? Você entende? Não. Quando é com a nossa vida, não. Mas repete comigo. Há um propósito. Qual foi o propósito na vida do irmão de Marta e Maria? Lázaro. Qual foi? Jesus ressuscitou ele. Amém? Sim ou não? Houve um propósito? Sim ou não? Mas às vezes Deus tem que demorar. Porque existe um processo. O processo me santifica. Dói? Dói. Mas me santifica. Deus muitas vezes não vai tirar a tua dor. Mas você precisa dar um sentido à tua dor. Deu para entender? Sim ou não? É um olhar diferente. Está entendendo? Presta atenção nisso aqui. Eu gosto disso aqui. Jesus no meio está aqui morrendo. Do lado direito, quem estava? Um ladrão. Do lado esquerdo estava um... Não. Então, repete. Um ladrão. Do lado direito, um ladrão. Nossa Senhora, gente do céu. Fala comigo. Do lado direito, um ladrão. Do lado esquerdo, um ladrão. O que o ladrão do lado direito via? Como que Jesus estava na cruz? Vai, fala comigo. O bom ladrão estava do lado direito. O que o bom ladrão via? Como que Jesus estava na cruz? Sofrendo. O que mais? Não, calma. O que ele via? Ele olhava para Jesus e via sangue? Via sangue? Via. Jesus estava nu na cruz? Ele estava sofrendo? A carne dele estava toda dilacerada? O bom ladrão viu isso? Viu? Viu, gente? Viu. O mau ladrão da esquerda, ele viu o quê? Jesus sofrendo? Com sangue? Viu. Claro que viu. Todo mundo estava lá, viu. Sangue? Viu. Dor? Viu. Se o da direita viu e se o da esquerda viu a mesma coisa, os dois tiveram atitudes iguais? Não. O da direita, os olhos se abriram. Ele viu naquele homem, com sofrimento desfigurado, o Salvador. E disse, hoje mesmo, lembra de mim, Senhor, hoje mesmo estarás comigo nu? Olha, os olhos se abriram. Olha que beleza. Ele viu mesmo um homem desfigurado de dor. Que Isaías disse que tinha nojo quem olhava para Jesus. Ele viu o Salvador. Ele viu o céu. Ele viu a oportunidade de ser santo. Ele viu a oportunidade de ganhar o céu. Ele ganhou o céu. E ele viu a dor. Ele viu o sangue. Ele viu um homem morto. O bom ladrão viu a mesma coisa, mas teve ajuda diferente. Teve atitude diferente. É isso que eu estou dizendo para vocês, gente.
tenham um olhar diferente para a tua vida. Tenha um olhar diferente para a tua dor. Tenha um olhar diferente para o teu problema, para a tua ferida. Tenha um olhar diferente. Pede a Deus para abrir os teus olhos, não talvez para tirar os teus problemas. Porque às vezes esse problema é uma oportunidade para você ganhar o céu. Deu para entender? Tem tantos santos sendo canonizados agora recente. Tem uma mulher chamada Chiara Lucy Badano. Já ouviu falar? Já não? Ela teve um câncer. Essa mulher era da Renovação Carismática Católica. Ela teve um câncer. Ela fez a oportunidade do câncer a santificação dela. Sem reclamar. Testemunhar para o mundo. No final da vida dela, sabe o que ela disse, gente? A mulher morrendo de câncer, ela morreu rapidinho. Ela disse: obrigado, Senhor, por essa doença, porque foi na doença que eu encontrei o Senhor. Entende que é uma oportunidade? Obrigado, Senhor, pelo câncer, porque foi nessa doença que eu encontrei o Senhor. Você já ouviu falar de Chiara Petrilho? Focolares. Chiara Petrilho casou. Primeiro filho, chamado Maria, tinha anencefalia. Nasceu. Os médicos falaram, antes de nascer, né? Os médicos falaram que precisava de fazer o aborto. Ela disse não ao aborto. Amém? A criança nasceu e morreu rápido. Morreu horas depois. Imediatamente. Meses depois, ela teve outro filho. E ela colocou o nome dele de David. O David, má formação. Os médicos disseram, aborta. Ela disse, não aborta. Ele nasceu, poucas horas depois ele morreu. Sofrimento ou não? Dor ou não? Ela insistiu, engravidou de novo. Terceiro filho, Francesco. Perfeito. Só que ela teve câncer. E os médicos disseram, para você se salvar, vai prejudicar seu filho, provavelmente seu filho vai morrer. Ou é você, ou é seu filho. Ela disse, é meu filho, eu morro. E ela morreu. Procure estudar a vida dela. Ela deixa uma carta para o filho, que eu não consigo ler para vocês aqui, senão eu não dou conta de terminar. Eu choro todas as vezes que eu leio essa carta. O bilhetinho que ela escreveu para o filho. Pesquisa depois. Agora, para mim, o máximo é no final. Ela disse, filho, vale a pena ser de Jesus. Vale a pena tudo que eu passei. Porque agora eu vou para o céu. Ela viu uma oportunidade de todo o sofrimento que ela teve de ganhar o céu. E de levar a família toda para o céu. Amados, os olhos se abriram. Aqueles homens, aqueles discípulos, diziam, Jesus morreu. Mas quando eles reconheceram Jesus ao partir do pão, eles saíram e voltaram imediatamente para Jerusalém e disseram para aqueles homens que estavam lá, Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Aplauda isso, vai. Chiara Petrilho, dos Focolares. Quem não conhece Carla Cutts? A família de Carla Cutts disse que depois que Carla Cutts começou a ir frequentemente à missa, todos os dias à missa e fazer adoração, muitas vezes, Carla Cutts mudou. E Carla Cutts dizia, a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Teve um encontro com a Eucaristia. Era um adorador. Sabia do valor da Santa Missa. Amados, repara uma coisa. Quando Deus diz para Moisés, liberta meu povo do Egito e vai para a terra prometida, Deus sabia que Moisés ia encontrar uma hora, do lado esquerdo uma montanha, do lado direito uma montanha, de frente um mar e atrás os inimigos.
Deus que mandou Moisés para lá. Deus sabia que tinha um mar. Deus sabia que tinha um mar. E se Deus sabia que tinha um mar, que aqueles homens não sabiam nadar, por que Deus mandou eles para lá? Por quê? Porque Deus queria ver a fé daqueles homens. Presta atenção. Sabe o que é fé? Fé é o que, gente? O que é fé? Tem gente que fala comigo assim, tem tanta gente que fala comigo assim, o dia que eu ganhar na cena eu ajudo a sacramento de amor. Nunca vai ganhar. Se acontecer isso na minha vida, se a minha mulher melhorar, se acontecer isso, eu faço isso. Gente, preste atenção. O que Jesus espera de nós é o quê? Fé. E fé eu não estou vendo. Fé eu não estou vendo. Fé está tudo nublado. Eu não vejo. Gente, eu tenho que ir muitas vezes. Eu tenho que dar passos. Deus disse, quando Moisés disse, olha o tamanho do mar, Deus disse o quê? Caminha. 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 Quando chegar problema na tua vida, caminha. Quando chegar dificuldade na tua vida, caminha. Mas vai para a Eucaristia. Porque os olhos deles se abriram no encontro com a Eucaristia. A Eucaristia mudou a vida deles. E aí eles voltaram para Jerusalém. Amém? A palavra diz que eles levantaram. Repete comigo, levantaram. Estavam prostrados, estava prostrado. Cabeça baixa. Eles levantaram. A Eucaristia dá força. A Eucaristia levanta para você enfrentar os seus problemas. A palavra diz que na mesma hora, porque é urgente a conversão, é urgente a mudança, é urgente a gente ter fé, é urgente, não deixa para depois. Eu tenho uma esposa linda, maravilhosa, chamada Roberta Vives. Aplauda ela, por favor, vai. Ela não gosta disso não. Puxa saco. Eu chegava, a Betinha falava, aí eu falava assim, Beta, eu preciso mudar isso. Era a quarta-feira, e eu dizia para ela, segunda-feira eu vou mudar. E ela dizia para mim, nenhum homem que precisa de mudar hoje e fala comigo que vai segunda-feira, eu não confio. Eu não acredito. Numa pessoa que sabe que precisa mudar hoje, está dizendo que vai mudar segunda-feira. Eu não acredito nisso. A palavra disse que esses homens que andaram 10 quilômetros até Emaús, imediatamente, rápido, urgente, voltaram para... A conversão é agora. A conversão é hoje. A conversão é hoje. Amém? Santo Agostinho dá um testemunho que o diabo falava com ele assim, depois você muda, depois você muda, depois você muda. Depois. Tem um santo que é Santo Expedito, né? O demônio falava, cras. O que significa cras? Amanhã. E um dia o que ele fez? Pisou no diabo e disse, hoje. É hoje sua conversão. É hoje esse entendimento novo. É hoje o encontro com a Eucaristia. É hoje que você precisa entender a importância da Eucaristia, que você precisa ir à missa, que você precisa ser um adorador, que você precisa estar aos pés de Jesus. Essa palavra nos mostra isso, gente. Que olha, presta atenção. Olha isso aqui. O Papai do Céu, isso aqui é eu que estou falando, tá? O Papai do Céu disse para Jesus, está na hora de você subir, ascensão, de ficar comigo à minha direita. Vou mandar o Paráclito, o Espírito Santo. Jesus disse para o papai, eu vou, mas eu quero ficar também. Ele subiu e ficou. Ele ficou aonde? Na Eucaristia. Amém? Amém, gente? Eu gosto de contar. Eu fui pregar esses dias numa comunidade rural, em uma cidade pequena. Eu amo isso. E eu disse para aquele povo, antes de Jesus entrar, eu disse para eles assim, gente, tinha um rei, presta atenção, tinha um rei, que ele estava na sua glória, no seu castelo, e ele encontrou um
camponês de uma aldeia, e ele se tornou amigo desse camponês. E ele amou tanto esse camponês que ele quis ficar com ele. Sabe o que o rei fez? Largou a glória, largou o castelo, largou as riquezas, largou tudo para ficar junto com o camponês. Fala comigo, ô glória. Sabe o que eu contava nessa comunidade? Que ele foi morar junto com o camponês. Sabe o que o camponês fez? O camponês não ia lá ver o rei. E quando eu disse isso, tinha um senhorzinho assim, ó. Ele diz assim: ô canalha! Que homem é esse? Ele ficou indignado. Indignado, porque o rei largou a riqueza dele para ficar com o camponês. E o senhorzinho disse: mas que homem é esse? Eu achei bom demais ele falar isso, porque eu disse: esse homem é eu e o Senhor. O rei é Jesus. Largou a sua glória, quis ficar com a gente. Está numa capela, está no tabernáculo, está onde? No sacrário, pertinho do camponês, que é eu e você, e nós não vamos lá ver ele. Aí o velhinho disse assim: então canalha é eu. Eu disse: é mesmo. O velhinho ficou indignado. E nós somos assim, né? A gente fica indignado com os outros, né? Jesus te espera no sacrário. Jesus te espera na missa, para você ter um encontro pessoal com Ele, para você mudar de vida. Amém? Amém? Então olha, presta atenção. Um encontro com Jesus na Eucaristia muda o nosso olhar. O olhar diante das minhas feridas. Você está ferido? Sim ou não? Sim ou não? Faz das suas feridas uma oportunidade para você se ofertar mais, para você ajudar as pessoas mais. Vê nas feridas uma oportunidade de você crescer. Amém? Um olhar diferente para os seus problemas, um olhar diferente para as pessoas, um olhar diferente para o teu maridão, um olhar diferente para a tua esposa. Tem um olhar diferente. A Eucaristia tem que nos mudar, gente. Porque agora nós vamos pedir a Deus um olhar dele. E o olhar dele não é o mesmo olhar nosso. Não é. Tem um olhar diferente para o teu trabalho, para o teu patrão, para o teu padre. Tem um olhar diferente para a tua esposa, para a tua família. Tenha um olhar diferente para as pessoas que te magoaram, te feriram. Pessoas que têm uma vida eucarística sabem que as suas atitudes não são pelas dores. As dores não interferem nas suas atitudes. Não. Uma pessoa que tem uma vida eucarística, ela chega para Jesus e para as dores, para as feridas e fala igualzinho aquele para-choque, aquela frase de para-choque de caminhão, não é? Qual que é? Não mostre para os teus problemas, como que é? Para Deus o tamanho dos seus problemas, e sim para os seus problemas o tamanho. Não seja conduzido pela tua dor, nem pelo teu sofrimento, mas por Jesus. Amém? As pessoas, como os discípulos de Emaús, quando estão feridos e machucados, frustrados, e estão caminhando para Emaús, diz assim: era um profeta. Como que ele via Jesus? Repete comigo: era. Esperávamos. A pessoa que está ferida e magoada, o centro é ela. Ninguém gosta de mim. Ninguém olha para mim. Ninguém me abraça. Ninguém me amou. Tadinho de mim. Você entende meu sofrimento? O centro sempre sou eu. Mas o centro da tua vida não pode ser você, e sim Jesus. Amém? Olha aqui. Domingo passado o evangelho era: não olhe para os ventos fortes, não olhe para as tempestades, olhe para... Não olhe para as tempestades, não olhe para os ventos fortes, olha para... Quantas vezes você já leu isso? Quantas vezes você já escutou isso? Está na hora de mudar os olhos, está na hora de mudar o coração, está na hora de converter, está na hora de ter atitude diferente, está
está na hora de ser eucarísticos. Eles voltaram para Jerusalém. Repete comigo, voltar para Jerusalém. Quando eles voltaram para Jerusalém, eles encontraram com os 11, ou seja, com a comunidade. Não caminha sozinho. Nesses tempos que nós estamos vivendo, não caminha sozinho. Vai para o teu grupo de oração, vai para a tua pastoral, vai para o teu movimento, vai para o grupo de jovens, mas não caminha sozinho. Eles foram para os 11. Eles foram e ficaram com a comunidade. E lá eles deram testemunho. Volta para o teu grupo, volta para o teu movimento, volta para a tua pastoral, volta para a tua comunidade, e lá dá testemunho. O mundo precisa ver Jesus através de você. O mundo precisa ver Jesus através do seu jeito de vestir, de falar. Dar testemunho de Jesus, é isso que o mundo precisa. Amém? Amém? Quando eu e a Beta teve uma experiência com Jesus, foi no encontro de casais. Eu não entendia porque eu comungava e não conhecia Jesus. Eu era o discípulo de Emaús. Quando eu fiz o encontro de casais, me levaram para uma capela. Gente, me botaram de joelho. Eu olhei para o ostensório, não estava entendendo nada, não sabia de nada. Comungava de vez em quando, mas não sabia verdadeiramente quem era Jesus. Ali os olhos se abriram. Os olhos se abriram da Beta. Os meus olhos se abriram. Eu fiquei um tempão impactado com aquilo. E eu lembro que eu falei uma coisa para a Beta. Eu disse para ela: é isso que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. E a Betinha disse: é isso que eu quero para a minha vida. Naquele dia nós tomamos uma decisão. Nós nunca mais vamos ser os mesmos. Nunca mais. Porque a experiência que eu tive com Jesus da Eucaristia mudou o meu modo de olhar as coisas. Meu modo de ver a Beta. Meu modo de ver meus filhos. Meu modo de ver o mundo. Mudou. A Eucaristia tem que nos mudar. A vida eucarística tem que nos mudar. Gente, nós precisamos ser um adorador. Porque como diz aqui o Wagner, lá no céu, é o quê? Só adorar. Nós começamos aqui, o que nós vamos fazer lá? Só adorar. Só adorar. Nós queremos levantar adoradores. Eu sinto que a comunidade de Sacramento de Amor tem um chamado para isso. De levantar um número de adoradores. Olha, eu disse mais cedo aqui hoje de um exército branco. Está lembrado? O que Deus pedia para a gente é que nesses tempos agora, repete comigo, nesses tempos, mais do que nunca, veja bem, nós precisamos imitar Nossa Senhora, principalmente na sua pureza. Nós precisamos ficar com o Papa. E nós precisamos ter um encontro com a Eucaristia. Repete comigo: Eucaristia, Nossa Senhora e o Papa. A branqueza de Nossa Senhora. Repete. A branqueza da Eucaristia e a branqueza do Papa. Papa, Nossa Senhora e a... Isso é o exército branco. Isso é o exército branco. Nós queremos formar um exército branco de amor a Nossa Senhora, de amor à Eucaristia e de amor à igreja. Esse é o chamado que eu faço para você participar conosco. Para você estar conosco. Amém? Por favor, esteja conosco nesse exército. Nós precisamos levantar outras pessoas para isso. A palavra diz que imediatamente esses irmãos gritaram: Jesus está vivo. Há pouco tempo Jesus morreu, agora Jesus está vivo. E é isso que nós temos que gritar para o mundo: Jesus está vivo na Eucaristia. Amém? Aplauda isso em nome de Jesus. Vamos rezar? Queria chamar meus irmãos de comunidade para estar aqui comigo. Os vocacionados, vem aqui para frente. Vamos terminar esse momento em oração. Vem aqui. Meus irmãos de fraternidade, aqueles que não estão trabalhando, aqueles que não estão, vem para cá. Vocês podem ficar de pé, por favor? Vira para a pessoa do lado e fala: é isso que eu quero.
Vira para a pessoa atrás de você e fala assim: é isso que eu quero. Foi isso que eu disse para a Betinha. É isso que eu quero para a minha vida. Amém? Eu queria que você terminasse esse encontro hoje. Daqui a pouco tem a Santa Missa. Eu queria que você saísse daqui, quando você chegasse em casa, dissesse: é isso que eu quero. Amém? Levante seus braços e fala: é isso que eu quero. É isso que eu quero. E eu nunca mais vou ser o mesmo. Amém? Meus irmãos, não, pode chegar aqui, o Bruno morto não chega pertinho de mim. Bem pertinho aqui de mim, vem. Vamos rezar comigo. Junte-se a nós, amados, para a gente mudar o mundo. Jesus chamou 12 e os 12 mudaram o mundo. É possível. O nosso grupo do WhatsApp do Movimento Eucarístico tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Argentina, tem gente de 8 estados. Nós queremos, amém, para a glória de Jesus. É possível. Se a gente disser o sim, é possível dizer para o mundo que nós queremos levantar um exército, um movimento eucarístico nesse mundo. Amém? Nós vamos dizer para o mundo: Jesus está vivo. Porque o quê? O Pai procura os verdadeiros adoradores. Vocês compreenderam? Compreenderam? Que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores? E se a gente não gritar, as pedras vão gritar. Amém? O mundo está esperando isso. Os filhos de Deus anunciarem. O mundo precisa ser eucarístico. O centro precisa ser Jesus. Vamos rezar? Vamos cantar, ministério? Vamos lá?